Olá, tudo bem com você? Eu sou Valéria Baptista e seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso conteúdo. E claro, sempre trazendo assuntos que vão de encontro à sua carreira. E o tema do vídeo de hoje é um pouquinho polêmico, mas extremamente necessário para você que quer seguir uma carreira engajada em cloud computing. E o tema é certificações. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Quando um profissional busca se destacar, independente da área em que trabalha, mas olhando hoje para um cenário de cloud computing, a certificação, obviamente, é um ponto bem importante que valoriza o seu currículo e traz propriedade naquilo que você está falando. Então pense em um cenário onde você está buscando uma oportunidade, seja de mover para uma outra empresa ou conseguir uma oportunidade diferente olhando para cloud computing, e você entra em contato com recrutadores, com profissionais da área, e essas pessoas não te conhecem, não conhecem a sua trajetória, não sabem os perrengues que você já passou aí na sua existência, e claro, como elas não têm uma primeira opinião sobre você como profissional, obviamente eles vão olhar para o seu currículo. Então, no final das contas, toda a nossa carreira será medida por uma folha de papel e as pessoas tendem a olhar quais são os seus critérios positivos, negativos, neutros e, claro, o quanto você se encaixa na vaga que você está se candidatando. Então, quando a gente fala sobre certificação, nós temos aqui alguns prós e contras, na minha opinião, e lá vamos a cada um desses pontos. As certificações com certeza te ajudam a ingressar na área de tecnologia, obviamente focada em cloud, que é o core aqui do nosso curso, mas sempre lembre-se que não é tudo. Certificar-se não é tudo, mas sim deter o conhecimento correspondente daquela certificação. Por isso que eu comentei de prós e contras. Depende muito de que tipo de oportunidade, de que tipo de empresa nós estamos falando. Ter a certificação nada mais é que aquela empresa, no nosso caso a Microsoft, atesta e comprova que você detém um determinado conhecimento. Ou seja, você consegue fazer o troubleshoot, você entende sobre um assunto, você sabe quais são os princípios, como que configura, porque você fez um teste e passou nesse teste. Então, quando a empresa ela olha o seu currículo, uma pessoa que não te conhece, que não sabe quem você é, obviamente ela vai se impressionar vendo uma ou mais certificações. Você pode ser aquele profissional diferenciado em relação aos seus concorrentes. Agora, você é chamado para uma proposta de trabalho porque impressionou alguém por uma ou mais certificações, aquilo faz sentido para aquela vaga e você chegou ali para a entrevista e não desenrola bem o assunto, aí já entra naquele cenário de essa certificação aí é um pouquinho fajuta, né? Porque eu fiz umas perguntinhas ali, a pessoa não desenrolou bem, não soube me responder e a pessoa acaba caindo em descrédito. Ai, ai. Então, uma coisa que eu sempre comento é: não seja ansioso, ansiosa. Eu vou ser, né, aquela pessoa que vai ter todas as certificações em X tempo. A questão é quanto tempo você dedica para estudar, fazer laboratórios, destrinchar aquele assunto. Isso é muito importante, que você detenha o conhecimento. A questão da certificação vai ser consequência, mas lembre-se que quando você começar a trabalhar, quanto mais certificações você tem, mais referência você se torna. Então, se você tem uma certificação ali gato a jato, digamos assim, obviamente você não vai conseguir desenrolar bem determinadas perguntas. E as pessoas vão começar a se preocupar ou até mesmo pensar, essa pessoa tem tanta certificação assim, mas será que sabe tudo isso? Então, isso é bem importante, você tem que zelar por aquilo que você está mostrando. Então, ser um profissional especialista é difícil, não é uma coisa que você alcança em alguns dias. Você vai criando isso ao longo do tempo. Um pouco de conhecimento aqui, um pouco de conhecimento acolá, passando uns perrengues aqui, mais para lá. Simples assim. E que certificação faz sentido, né, eu ter?
Eu preciso ter todas, eu preciso ter algumas, né? Isso é um modelo assim de dúvida que as pessoas mais me perguntam. E eu costumo responder o seguinte: com relação à certificação, que tipo de conhecimento prévio você já tem? Isso é muito importante. Você não pode fazer uma certificação só por fazer, só para ficar bonito, só para adicionar no currículo, colocar no LinkedIn. Não, você tem que fazer uma certificação porque aquilo faz sentido para você. Aquilo está relacionado a conhecimentos que você já tinha previamente, né, no ambiente on-premise, e agora eu quero ter na nuvem, ou até mesmo aspirações que você tenha. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com infraestrutura. Digamos que agora eu quero trabalhar com banco de dados. Então, eu tenho certificações de infraestrutura. Eu vou lá e vou olhar as certificações de banco de dados. Tem pessoas que me perguntam: Valéria, como que eu faço? Eu tiro todas as 900 e depois eu passo para as próximas, ou eu escolho uma trilha de conhecimento? Aí eu vou trazer aquela célebre resposta que funciona para tudo. Você conhece? A resposta é: depende. Por que depende? Depende do que você quer fazer, né? Não existe uma fórmula mágica que funciona para todo mundo. Sinto te informar. Cada caso é um caso. Pelo seguinte, vamos explicar aqui a situação em minha defesa. Você é uma pessoa que vem do operacional. Vou me colocar nessa jogada. Eu sempre trabalhei com suporte, infraestrutura, NOC, admin de redes, etc e tal. Então, eu sou uma pessoa acostumada com hands-on. E, obviamente, focado em infraestrutura. Ok. O que faz sentido dentro desse cenário? Bom, primeiro passo, o básico bem feito sempre será o excelente. Então, vamos de AZ900, um conhecimento aqui que na AZ900 a gente já vê um pouquinho de inteligência artificial, de banco de dados, de infraestrutura, de segurança, de compliance e por aí vai. E a gente, mais uma provinha iniciante, mas como tem conteúdo? E é verdade, é um conteúdo bastante exploratório no cenário de cloud. Ok. A partir do momento que eu fiz a AZ900, bom, eu quero continuar trabalhando com infraestrutura. O que eu vou fazer? A Z104, né? Então, aqui é o divisor de águas, né? Uma das certificações mais populares, na minha opinião, com relação a Azure, porque, principalmente para pessoas que vêm da área de infra, né? Ter essa certificação é quase que um prêmio, porque ela realmente é bastante complicada de tirar, ela é bem difícil, né? E a partir do momento que você tem ela, você sente até que a sua moral aumentou, mais ou menos por aí. E se o meu objetivo é ser um arquiteto, eu vou complementar tirando a Z305 depois e eu fecho a famosa tríade na infraestrutura. Ok. A partir desse momento, eu posso olhar para outros cenários com os quais eu me identifico. Bom, eu já tenho as certificações de infraestrutura, deixa eu olhar um pouquinho para 365, deixa eu olhar um pouco para segurança, para banco de dados. Aí é uma escolha minha, né? Então, assim, se você está começando e quer se especializar em uma determinada área, escolha, né, uma trilha de certificação correspondente. Aí eu sou o cara de banco de dados, então eu vou tirar as DPs. Eu sou o cara de segurança, SC. Eu gosto de Power Platform, as PLs. Aí você deve estar se pensando: tá, Valéria, mas no início do vídeo você falou que depende. Qual que seria então a outra opção? Já vamos chegar lá. Quando eu comentei sobre a especialização versus foco, trazendo para você um insight, né, a ideia de que quando eu já tenho uma trilha de conhecimento bem definida, o ideal é que eu vá seguir essa estratégia. Combinados? Agora, contudo, todavia, se eu estou buscando uma oportunidade ou se eu já estou trabalhando em um âmbito não tão técnico, ok? Eu preciso ter um conhecimento para que quando eu entrar numa reunião, as coisas que o cliente fala não soem tão grego assim, talvez meio grego, mas não totalmente. E não sou eu a pessoa que vai fazer a implantação. Daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu vou cuidar do sucesso do cliente, né? Um customer success. Eu posso ser uma pessoa que é um pré-vendas, um pós-vendas.
Mas que tipo de atividades são relacionadas? Bom, você vai fazer literalmente, né, um apanhado de conteúdo, passar para o cliente, talvez fazer alguma apresentação, alguma coisa do tipo, mas você não necessariamente é quem coloca a mão na massa. Então, eu sempre falo sobre esse tipo de carreira para pessoas que vêm de outras áreas, que não são de tecnologia, e às vezes até a pessoa já tem uma certa idade e fica pensando, nossa, mas será que eu consigo? Né? Será que vai vingar, né, trabalhar com isso? Será que vale a pena tentar? Eu sempre digo, vale a pena sim. Com a orientação certa, então nem se fala. E quando você trabalha numa área como essa, tirar as 900 todas é o ideal. Porque se eu sou um pré-venda, um pós-venda, um customer success, eu preciso saber um pouco de cada coisa, porque ele vai vir trazer para mim tudo que é coisa que ele achar que tá errado. Então, se eu for super especialista em segurança, ele vem me falar de banco de dados, eu fico, de onde é que tirou esse negócio? Se eu sou o cara que só estudou banco de dados, e daí vem um assunto de inteligência artificial, eu fico assim, meu Deus do céu. Entende a questão? Como isso é importante? Então, se eu quero ter uma carreira direcionada para um modelo de serviço ao qual eu me sinto confortável para trabalhar, então eu vou olhar a trilha daquele serviço. Valéria, eu tirei todas as certificações da trilha e agora eu posso descansar? Não, você nunca vai poder descansar. Você não pode descansar porque você tem que ir para o próximo. O que mais me desafia? O que mais eu posso conhecer? Eu posso agregar. Em outros cenários, onde as pessoas elas não trabalham com cloud, não têm essa experiência, mas ela quer trabalhar com isso, não necessariamente com mãos na massa, tipo, olha, se não precisar, melhor ainda. Então, nós estamos olhando para um cenário onde quanto mais certificações eu tiro das iniciantes, mais vai fazer sentido para mim, porque eu vou ter um conhecimento básico em tudo aquilo, né, que eu vou acabar atendendo esse meu cliente. Aí você pode pensar, né, tá, Valéria, mas você disse que tinha pontos negativos. Disse e não retira essa afirmação. Mas por que ter certificações é um ponto negativo? Um ponto de cuidado, que eu digo, quando você tira a sua certificação, você vai lá e posta no LinkedIn, correto? Correto, não tem nada de errado. Mas digamos que eu postei que eu tirei uma certificação numa segunda, na outra segunda eu tirei outra, na outra segunda eu tirei outra, na outra segunda eu tirei outra. Gente, só quem trabalha com tecnologia no dia a dia já percebe que isso não tá certo. Então, se uma pessoa lá vai fazer uma entrevista com você, olhou seu perfil, achou incrível esse tanto de certificação, se essa pessoa for um pouquinho mais minuciosa e começar a consultar, tirou aqui, na outra semana outra, na outra semana outra, nossa, mas essa pessoa não trabalha, ela fica o dia inteiro e a noite toda na volta do computador, estudando e tal. Então, aqui percebe-se a falcatrua, né, nessa história. Não seja esse tipo de pessoa. O que nós precisamos é de profissionais responsáveis, profissionais capacitados e que vão, de fato, fazer o melhor atendimento possível. Então, não tem assim essa questão de, nossa, eu preciso sair tirando tudo que é tipo de certificação, senão eu vou ficar sem emprego. Não é isso. A questão é que as certificações ajudam a destacar o nosso currículo dos demais, mas elas não dizem tudo, não dizem tudo sobre nós. Aí você consegue desenrolar muito na entrevista. E claro, olhando sobre um cenário de certificações, se você consegue, né, uma oportunidade de trabalho numa empresa parceira, você também vai ter desconto aí para tirar, né, as suas próximas provas, próximas certificações. Mas o que é importante é analisar a bagagem, da onde você vem, né? Eu venho da tecnologia, eu venho de uma área nada a ver com tecnologia, mas o que temos aqui em comum é, quero trabalhar com cloud. Como que eu vou chegar no meu objetivo? Bom, vamos recapitular. Eu quero trabalhar com cloud, eu entendo que certificação é um ponto interessante que vai diferenciar o meu currículo dos demais. Ótimo. Qual certificação eu vou fazer? Tem, obviamente, aquela que você acha que faz sentido. Eu também tenho a minha opinião. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma Z900 uma vez na vida.
porque ela é uma certificação abrangente, traz diversas áreas, não estamos falando de infraestrutura, né? Então, ela é uma certificação bem interessante para que você entenda todo o conteúdo sobre cloud. A partir daí, com o que eu me identifico, do que eu mais gosto? Eu quero ser um profissional especialista top de segurança. Ok, então vou dizer para você fazer uma 104. Não vejo tão necessidade assim. Se quiser fazer, faz. Mas você vai ir para a trilha das SCs. A SC 900, tem a 200, a 300, a 400, a SC 100. Então, tem várias certificações de segurança. Vai e seja feliz. Eu quero trabalhar com banco de dados, as DPs, Power Platforms, PLs e assim vai. Então, você está fazendo uma coisa que faz sentido. A partir do momento que eu fiz uma trilha, eu posso até estudar outras mais, né, para conseguir colaborar em mais atividades, entre outras coisas. Mas é importante que você enxergue, né, o valor que tem por trás de uma certificação. Tem muito valor para a empresa. Então, se a empresa é parceira, ela vai achar o máximo você de ter certificações. Mas a gente vai achar o máximo ainda se você tiver um bom conhecimento, né, prévio sobre o assunto. Então, é muito importante que haja, né, esse contato, que você explore as trilhas de conhecimento. O Microsoft Learning tem todas as informações referentes às certificações. E, claro, uma coisa que não sai de moda, as conexões. Então, eu estou tirando uma certificação, eu estou visando uma oportunidade de trabalho, eu sei de alguém que possa me ajudar, que possa me indicar e por aí vai. Quando nós trabalhamos com tecnologia, nós precisamos estar sempre reciclando o nosso conhecimento. Se você tirar a prova hoje, daqui a um ano, no máximo, estourando, você tem que renovar. Por quê? Porque entende-se, né, que você é uma pessoa que está aplicando isso no seu dia a dia. Então, falar sobre certificações é um pouco polêmico, né? Sempre vai ter pessoas que vão dizer, não precisa, as outras vão dizer que precisa. Eu vou dizer que não é 100% uma necessidade, mas com certeza deixa empresas, né, parceiras, muito mais sucintas, né, a querer conversar com você e quem sabe brilha uma oportunidade bacana. Então, isso que é o importante. Eu sei que para que eu me certifique, né, eu tenho que buscar conhecimento, tenho que correr atrás, eu tenho que olhar as aulas. A partir daí eu repasso meu conteúdo, tento fazer algum quiz com questões semelhantes à questão de prova, para entender como é que eu estou me saindo. E passou disso, ótimo. Então, agora a gente consegue, né, trabalhar não só com um ou dois modelos, né, de infraestrutura, né, seja a parte, né, que a gente está trabalhando com isso e fica pensando, nossa, mas será que eu tô aqui só por causa da minha certificação? Não é bem assim. A gente pode ser chamado pela certificação, mas a gente vai ficar pelo nosso conhecimento. Então, uma dica de ouro, talvez ninguém tenha falado isso para você. Não pense no primeiro momento em ser generalista. Pense em ser especialista. Então, você vai seguir uma trilha que faz sentido. Depois que você é especialista, aí eu vou aceitar a questão de olhar, né, um leque aí maior, digamos assim. Mas você já tem a bagagem, você já sabe como fazer, você já está habituado. O interessante das certificações é que a gente consegue fazer uma autoavaliação. Obviamente, isso traz para nós mais respeito em termos de mercado de trabalho, mas o mais importante de tudo é o respeito dos seus colegas, das pessoas que estão com você, né? E que você tem aquele conhecimento e pode provar. Então, assim, sempre busque, né, estar atualizado quando for fazer uma prova. Sempre tem algumas situações onde a prova é atualizada bem em cima da hora. Então, sempre confira lá pelo Docs, né, pelo próprio Learning. E, claro, esse conteúdo eu espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre como funciona, né, o mecanismo das certificações, e eu te vejo aí na nossa próxima aula. Até lá!